Bom dia. Bom dia. Me agradeço que o treinamento está Gente, um ótimo domingo para todos nós. É isso? Isso aí. Bom, para quem ainda não teve a oportunidade de ver aqui, de vir nessa reunião de manhã, a reunião é dividida em 3 temas: um estudo do Evangelho, um estudo do Livro dos Espíritos e essa última parte que nós chamamos de ressignificação da morte e acolhimento ao luto, conforme a orientação que a gente recebeu da equipe espiritual, para fazer, vamos dizer assim, um amarrado de algumas questões importantes do dia a dia da gente. Então, essa parte da ressignificação da morte, a gente fica livre. Tem hora até que a gente discute, mas a gente não vai ter uns temas para seguir, não é? Não, era para ser livre mesmo. Beleza, então vamos fazer uma discussão com essa liberdade. Mas eu estava falando com o Roger, pouco antes de começar a reunião, que se uma das coisas que eu acho fundamentais do Espiritismo é exatamente a condição que o Espiritismo nos dá de matar a morte. Não é à toa que Ernesto Bozano escreveu sobre a crise da morte. Eu lembrei ontem que eu escrevi um conto, que eu nem sei onde que está mais, que ele chamava Dona Morte na cadeira do psicólogo, que exatamente propunha uma discussão sobre esses aspectos. Mas ressignificar a morte não é de agora, e exatamente por isso eu trago essa imagem. Essa imagem é a imagem de Sócrates, ou que retrata um momento histórico com Sócrates, o pai da filosofia, em que ele fora condenado a tomar a cicuta, a taça de veneno, como a pena de morte da época. E conta-se que, eu digo conta-se porque eu estava lá, nunca vi isso no livro histórico, então não sei se isso é verdade, mas vale a pena a reflexão. Conta-se que a mulher dele, desesperada, aliás, a discussão é tinha até mulher, eu fui lá, tem que escutar controvérsias, me dá o atestado do casamento, enfim. Então, dizem que a mulher dele chegou e falou: Sócrates, fora condenado à morte. E ele tranquilamente diz: todos estão. Olha que barato é isso, se não alguém com uma lucidez sobre o processo da morte. Aí ela ainda diz: mas foi injusto. E ele retruca: preferia que fosse justo. Então eu acho importante, porque desde essa época, e é por isso que a filosofia é um barato, ela nos propõe termos a lucidez da reflexão sobre as coisas. Porque nós nos acostumamos a um processo. Hoje você tem razão, pegar eu e o Roger no mesmo dia. Porque a gente solta a martelada, né, Roger? A gente tem a mania de sair repetindo as coisas. Vai você para um curso de espiritismo e as pessoas dizem: isso é isso. Mas por que é assim? Porque está escrito aqui. Isso não é reflexão. Reflexão é você então pegar uma proposta de um texto e a partir disso tentar desdobrar em algo que seja interessante para entender por que aquela resposta é daquele jeito e para trazer essa circunstância à sua realidade de vida. Isso para mim significa olhar a vida com um olhar do Espiritismo e não repetir questões de O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo ou mesmo de André Luiz e Emmanuel. Isso não é fazer Espiritismo. Então, eu resolvi fazer um passeio doutrinário sobre essa ideia da morte. Passa para mim.
uma reflexão sobre o filtro da visão espírita. Ok? Porque pode-se trazer uma reflexão sobre a morte sobre vários outros ângulos. Sobre o ângulo científico da tanatologia, sobre o ângulo médico, psicológico. Mas vamos então fazer um passeio doutrinário para uma reflexão sobre a morte no sentido da visão espírita. Vamos lá. Então, é exatamente isso. O que vemos é a parte fundamental do que sabemos. Por isso, aliás, os espíritos não bobos que são, dizem para a gente, amai-vos, mas instruí-vos. Porque é a partir daquilo que a gente busca saber que nós conseguimos estruturar as reflexões novas. Se o meu saber continua o mesmo, as minhas reflexões se tornam mais difíceis de serem realizadas para algo que seja diferente. Então, segue. Qual que é a visão comum, então, de morte? Morte é o fim. É o fim. Morte é dor. Aliás, dor é uma coisa, morte é outra. Mas a gente vincula as coisas. É tão interessante essa reflexão da vinculação que Kardec, no livro dos Espíritos, logo no início dos Espíritos, que às vezes a gente assim, fica com preguiça de estudar, mas logo nas primeiras questões, Kardec pergunta o que é Deus. Aí, os Espíritos respondem: a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Na questão 2, Kardec pergunta: o que é o infinito? E os Espíritos respondem: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Na 3, então, Kardec pergunta: podemos então dizer que Deus é o infinito? Kardec refletindo, tenta pegar os Espíritos, né? Aí os Espíritos não deram nem nada, né? Tipo eu e Roger. Não deram nem nada. Pobreza da linguagem humana. Querer definir algo que não se conhece por outro algo que não se conhece. Então a gente tem uma mania de fazer vinculações. Como normalmente a morte gera um momento de dor, nós então começamos a achar que morte é dor. Como a morte para alguns gera grandes sofrimentos, nós começamos a vincular que a morte significa sofrimento, perda, inferno ou céu, dependendo da visão religiosa que se tem. No Espiritismo é muito diferente, não. É um umbral ou um solar. Quando se conhece outras cidades espirituais, falam outros nomes, né? Aurora, não sei das quantas. É assim. O problema é que o pessoal não leu direito nosso lar. Nosso lar é do umbral. Tá lá, não sou eu que estou dizendo, não é a coisa que diz. E a morte como uma punição divina, a ponto de que nós dizemos que a pena capital é a pena de morte. Olha, a pior coisa que eu vou te fazer, então, te condenar à morte. Porque nós consideramos isso a coisa mais monstruosa que se existe no planeta. Sendo que não seria mais legal, o cara fez o crime porque não queria trabalhar, então não voltou a trabalhar. Vai trabalhar, não. Você não vai morrer, não. Vai trabalhar. Estou aqui, conjecturando. Então vamos fazer. Então nós vamos trazer a visão espírita. Vamos passar. Eu fiz aqui. Não repare que esses slides foram feitos às 1h45 desta manhã. Numa linha linear do tempo, e é assim que nós devemos pensar, nós somos o princípio espiritual
surgimos na criação divina como um princípio espiritual, passando nos estágios dos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, para que a partir da instrução desse princípio espiritual na realidade que cada um desses reinos proporciona, para estruturar então um psiquismo adequado a poder surgir aquilo que chamamos de espírito. Porque a coisa não é mágica não, gente, tem que ter uma construção. Então Deus constrói toda a dimensão para suportar o psiquismo humano, ademais complexo, nesses reinos. Ok? Então vamos lá. Para não dizer que eu estou mentindo sozinho, no livro dos Espíritos, vamos fazer uma revisão do Magneto. Na questão 78, nós vemos assim: os Espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Respondem os Espíritos: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Isso é a primeira coisa que precisa ficar claro. Os Espíritos são criação de Deus. Em algum momento, eles foram criados. Então, eles não surgem desde o início. O que diferencia é quando nós dizemos que os Espíritos são imortais e não eternos. Eterno é aquele que não teve começo e não terá fim. Imortal é aquele que teve começo e não terá fim. Ok? Highlander, para quem é da época e assistiu esses filmes. Eu não era criança, só sei que existiu. Tá? Então, na questão 83, eu estou só trazendo algumas questões para pincelar essa reflexão. A questão proposta por Kardec: os espíritos têm fim, que é exatamente o que eu estou dizendo. Compreende-se que seja eterno no princípio do dia da semana, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm termo, e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tens limitado a inteligência. Gente, literalmente, tu é burro. Eu estou brincando. Mais ou menos por aí. Não é bem assim, não. Ó, não chama de burro, mas assim, por que inteligência para você? Então, não tenta ainda entender certas coisas, porque não está na sua condição, meu filho. Né? E aí, isso, porém, não é razão para que revelasse. O filho não compreende tudo o que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos dizer agora. Então, foram criados e não têm fim. Essa é a visão que o Espiritismo nos dá sobre a criação dos espíritos. Tá? Aí, na 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Aí responde o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, gente, como acontece com os filhos de Marvel, se de repente um cara do outro planeta lá jogar aquele olhar fulminante e explodir o planeta, acaba o globo físico. Tudo que circunda espiritual ao nosso planeta é útil. André Luiz, em nosso lar, adoro fazer os outros filhos junto comigo. André Luiz, em nosso lar, chega numa sala e diz: olha, este quadro parece um quadro que tem lá na Terra. Aí alguém faz a ressalva para ele: opa, é bem assim não, meu filho. O de
em primeiro lugar. Então isso dá para a gente uma noção da realidade espiritual e da realidade física. Então lá surge primeiro para que surjam as coisas do lado de cá. Tá? Então lá é o que é verdadeiro, eterno e fica, aliás, muda, mas permanece. Tá? É lá, não é aqui. Só isso já é suficiente para a gente pensar. Vamos pensar. Eu estou morrendo quando eu venho para cá? Eu morro quando eu vou para lá. Só uma proporção reflexiva sobre a coisa. O dolorido é vir para cá, o dolorido é voltar para lá. Nós vamos refletir isso porque a gente precisa entender por que se fala que os espíritas, não são todos, têm uma visão e se confortam melhor no processo da morte. Porque isso, em algumas pessoas, está estruturado. Está muito claro. Dói. A dor, a perda, porque você se acostumou com aquela pessoa e tem uma série de outras coisas que você está vendo a outra pessoa. Mas nós precisamos estruturar o nosso conhecimento sobre essas coisas. Então, volta lá, Zé. Voltando à nossa linha do tempo, surge então o princípio espiritual que está aqui. E ele, quando entra naquele reino nominal, já não é um princípio espiritual. Esse psiquismo desenvolvido já chama-se de espírito. Então, até aqui, ele não tem nem consciência de si mesmo. Ele somente estagia. Aqui, o ser passa a ter consciência de que é. Penso, logo existo. Ok? Seguindo? Então, vamos lá nos espíritos. Na questão 114, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Aí os espíritos falam: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Completando a 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Olha como Kardec é, gente. Ele faz a mesma pergunta só de um jeitinho diferente. Tipo assim, agora eu vou te pegar. Aí os espíritos, agora eu vou te dar outra coisa. Mais ou menos assim. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando, sou eu. E pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. O grifo é meu. O que eu grifei que eu achei importante salientar? Então, vamos na lógica aqui que o Espiritismo está nos mostrando. Espíritos criados que estagiam, surgem como princípios espirituais, que estagiam nos reinos inferiores, que então despertam no reino nominal. Aí, Deus não lhes dá privilégios. Eles têm uma destinação. Aliás, tem gente que costuma dizer: porque o Espiritismo não defende o predeterminismo. Está errado. Tem um predeterminismo, sim. O predeterminismo é: você será um espírito perfeito. Está definido.
Eu, então, sabe o que sou? Deus não fala assim, não. Se eu fosse Deus, eu ia falar. Deus, então, sabe o que sou? Vou estruturar os mecanismos da vida para te auxiliar nesta caminhada. Auxiliar nessa caminhada não significa te carregar no colo, meu filho. Auxiliar nessa caminhada muitas vezes significa vou botar alguém para correr para você. Auxiliar nessa caminhada muitas vezes significa alguém me esperar. Auxiliar nessa caminhada significa eu vou botar um desafio que você não vai querer ficar mais ali. E isso vai fazer movimentar os recursos divinos. Eles sabem como a gente é. Sabe aquela coisa dos pais que conhecem bem o filho? Eu já sei como é que ele é. Então, deixa eu preparar antes aqui uma situação. Porque na hora que ele vir com o fubá, eu já estou com o bolo pronto. Deus é assim com a gente. Ele conhece cada um de nós. Na hora que ele vai com o fubazinho, ele já está com o bolo pronto para nós. Para nos fazer caminhar na destinação. Está definida. Vocês acham que é à toa que Jesus falou assim: nenhuma ovelha de meu pai se perderá? Não é à toa, não. É porque ele sabe. Ele sabe que todos estão destinados à felicidade. Então, vamos seguir. Vamos voltar. Não. Isso. Então, nessa linha do tempo, do surgimento do Espírito até a perfeição, não significando a perfeição aqui o fim, tá? Porque se houver o fim e ele passa a ser Deus, tem essa história aqui. Ele tem que passar as experiências do corpo físico rumo ao objetivo traçado, nesse primeiro estágio que nós estamos vivenciando, que é para que ele tenha os aprendizados necessários para esse processo de conhecer a verdade que nós vimos lá na outra questão aconteça. Cada vida cada vida traz determinadas oportunidades de aprendizado. Qual de nós, em sã consciência, não vai dizer de cada momento da vida da gente que teve um aprendizado? Se a gente se esforçou para refletir e se debruçar sobre a experiência, nós vamos reconhecer um aprendizado. Mesmo quando o aprendizado significa dizer, fiz tudo errado. Isso é um aprendizado, porque o fato de você reconhecer que o caminho que você escolheu não foi o caminho melhor, é um aprendizado. Então, qual de nós não pode debruçar sobre si mesmo, sobre sua vida e perceber que sempre tem muitas circunstâncias de aprendizado? E aí, esse processo, para me levar até aquilo que eu chamo de perfeição, lógico, tem outros estágios. No momento que nós nos encontramos, chama-se encarnar e desencarnar. Encarnar e desencarnar. Ir para a escola, voltar para casa. Ir para a escola, voltar para casa. Esta é ética. Voltar para casa é retornar à pátria original que sobrevive à pátria física. Tá? Então, esse é o processo. É preciso passar por outras oportunidades. Veja, Saskia, você nessa encarnação tem uma experiência para falar de física quântica? De ter estudado, compreendido. Mas você tem que conhecer isso para ser perfeito. Os espíritos perfeitos têm conhecimento de tudo. Tudo. Vocês conseguem
e falou assim, Spinoza, e começou a falar da potência, sabe? Para falar no discurso com a oração do Gabriel. Meu Deus, esse homem, né? E ele só conhece um pouquinho. Essa pessoa que a gente admira só conhece um pouquinho. Você imagina então o que significa conhecer tudo? E não é só conhecer igual a gente vai correr o olho, não. Sabe sobre. Então a gente vê primeiro o tamanho da caminhada, não é? E a gente então percebe que uma única vida não nos dá a condição para isso. Uma única experiência ou única forma de viver não nos dá a condição para isso. Olha, quero dizer a vocês, hoje vivem no Brasil porque o Brasil, nas condições estruturais, sociais, econômicas, políticas, oferece a cada um de nós uma série de recursos de reflexão e aprendizado. Vocês ainda reencarnarão na Europa. Se já não reencarnaram, não é complicado da Europa. Ou mais complicado. Mas vocês talvez vão ter que reencarnar na África também. Na América Central. Porque cada um dos lugares, cada experiência de vida nesses lugares apresentam novos aprendizados necessários à realidade do espírito. Aprendizados no desenvolvimento intelectual, aprendizados no desenvolvimento como sentimental e emocional. Né? Vai conviver com pessoas diferentes, culturas diferentes. Por que os espíritos superiores não têm problema com o que a gente é, com o que a gente fala? Eles não se assustam, porque eles estão acostumados a viver a multicultura. Para eles ter separação de cultura. Eles sabem que todas as culturas são culturas que encaminham o ser espiritual. Então, precisamos pensar sobre isso. Põe lá no 9. Então, para volta para o livro dos Espíritos, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, eu encarno para chegar à perfeição por causa exatamente dos aprendizados. Para uns é expiação, mas ele estava falando para ele mesmo. Ou seja, meu filhinho, você tem que resolver umas coisas que você complicou. Você vai lá resolver. Tem escolha não. Para outros, missão. Meu querido, você já deu uma caminhada a mais do que aquela turma. Então vai ajudar eles. Aí a gente pensa que ajudar é só vir alguém que vai fazer discurso. Não, os grandes caras que ajudam a nossa humanidade, eles são práticos. Eles vão lá e fazem. E fazer, eles arrastam aquela multidão com eles. Né? A gente que ainda acha que o que sabe só fala. Né? Enfim. Mas, para alcançar essa perfeição, eu queria ter parado de ler aí. Mas eu tive que continuar lendo. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Porque é forçar. Tem, não tem pode ser, não tem talvez. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Desculpa, mas eu não ficar com isso só para mim. Vou dividir. O Carlos, mesmo porque esse todas e as vicissitudes
é de acordo com como a gente encara esta expiação. Que dependendo da forma como você olha, ela vira uma prova. Sim. Então a nossa rebeldia, a nossa, um monte de coisa aí no caminho, pode transformar isso. Então sim, é duro, de acordo com a escolha de cada um. Eu acho até que eles estão falando conhecendo a realidade dos espíritos que reencarnam no planeta Terra nesse momento. E o sofrimento é baseado nisso. Sim. Porque muitos podem ter resignação e entendimento que uma passagem não significa simplesmente estar sofrendo, estar vivenciando com aquela prova, expiação para poder caminhar. Esse negócio de sofrimento é um negócio interessante. Você quer ver? Não que a gente tenha uma vida abastada, mas a gente tem uma vida que nos dá uma condição de ter algumas coisas, de comer algumas coisas, muito acima de muita gente. Então, você é aquele cara que está acostumado a ter lá o legumezinho, o arroz, o feijão é carne. Se não é todo dia, pelo menos alguns dos dias. Ok? O dia que falta a carne, para muita gente, é o fim. Ela tem escolha de tudo. Fatal é só um instante da morte. Ela provocou, foi na escolha dela. Foi na escolha. Mas ela provocou.
Então, reserve, como a gente faz na cozinha. Porque como é que está meu tempo? Estourou em 15? Você tem que passar 15 atrasado. Ué, não foi não? Tem 15 minutos que eu estou falando. Estou acabando. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos do onde se apartaram momentaneamente. A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não conservasse? Seria um nada. Seria uma massa. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o tempo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Isso aqui é o que eu falo. Nós precisamos não só decorar isso. Nós precisamos pegar esses elementos e começar a trazer para a realidade de vida. Se a alma praticamente em todos os casos passa por um estado de perturbação, significa que se nós estamos falando da morte de alguém, esse alguém está nesse processo. O que eu faço então para auxiliar? Eu estive num velório essa semana e eu fiquei espantado com o que eu vi. Como ainda a cultura de lidar com esse processo é quase uma inexistência entre as pessoas. Como eu ajudo alguém que está partindo? Ele precisa de ajuda, ele ainda está num processo ainda desse. E 2, como eu me preparo para que esse estágio seja menos danoso para mim. Então, isso nos deve refletir esses aspectos. O próprio fato de conhecer já nos faz isso. Passa, Zé? Vamos voltar naquele último, sei. Então, eu fiz esse passeio doutrinário para a gente chegar ao seguinte: morte, então, não é fim, porque a vida é uma só e continua. Morte é um estágio do processo da vida. Um estágio que, ora, eu estou na pátria espiritual verdadeira, ora, eu estou na escola do mundo físico. Isso não precisa ser uma crença. Isso precisa ser algo que eu sei. Porque a maioria das vezes a gente trata como crença. Eu dou crédito. Mas nós precisamos saber que é assim. Dor e perda fazem parte do aprendizado do espírito. Então, aquele aprendizado de passar todas as vicissitudes faz parte das vicissitudes e do aprendizado perder. Faz parte das vicissitudes e do aprendizado desencarnar, deixar para trás a vida que eu me apeguei, ou seja, desapegar-se. É um dos aprendizados que a morte faz. Então ela é mais um estágio de aprendizado do ser espiritual. O sofrimento vai de acordo com a forma que você enxerga a situação, como nós falamos. Então, o que o Espiritismo propicia a gente não é a gente ficar isento de dor, não. Não é a gente ficar insensível, não, como muita gente acha. O que o Espiritismo proporciona a gente é um conhecimento capaz de nos dar suporte emocional para lidar com essas circunstâncias. É isso, através do conhecimento. A morte não é punição, mas a oportunidade de transitar pelos caminhos da evolução. Deus não pune, gente. Deus dá a oportunidade.
E aí, no Evangelho do Espiritismo, tem inclusive uma situação muito rica. Quer dizer que se você está com alguém que está preso, você não quer que ele se liberta? Eu estava vendo, aliás, esse relato que eu fiz. A mulher tinha, sei lá, uns 90, com Alzheimer, cheio de problema de saúde, e alguns familiares agarrando ela, coitada. Eu tinha intimidade com uma das pessoas, e eu falava com ela, já tem 2 anos que eu venho avisando ela. Filho, deixa sua vovó aí. Ela já cumpriu o papel dela. Por que você quer que ela fique nesse estágio? Para quê? E aí eu falava isso, sabe o que eu achava? Então, gente, Deus não está trabalhando bem, não. O corpo físico é uma grande prisão. A ponto de que nós, espíritos, não conseguimos usar, através do nosso cérebro, 10% da capacidade que esse espírito tem. Olha, 10% da capacidade do cérebro. Imagina a capacidade desse espírito, não consegue colocar. O corpo é uma prisão. Eu fiz uma brincadeira numa aula aqui. Eu fiz o pessoal fazer assim com a aula. Depois todo mundo bota a luva de pedreiro. Faz um movimento, tá bom? Não está igualzinho? Não, está mais difícil. Eu peguei uma bolinha, pus no chão, com a luva de pedreiro, o povo não conseguia pegar a bolinha. Falou, você perde sensibilidade, você perde uma série de coisas. Quanto mais grosseiro é esse corpo que você veste. E é um corpo. Prisão. Você não quer ficar livre, nem que o outro fique livre. Às vezes, aliás, Deus permite que o outro vá por livramento dele, para ele não complicar mais. Tem um caso assim. Então nós temos que ter um olhar diferente sobre a coisa. E por fim eu queria dizer, você permanece vivo e com sua individualidade. Então se você o ama, não acaba não. Ele continua vivo e recebendo. Porque ele continua também te amando. Ele continua ligado a você. Vocês podem se comunicar pelo pensamento, pelos sentimentos, pela mediunidade. Vocês podem continuar em contato. Isso tudo é que faz com que o Espiritismo seja esse elemento fundamental no nosso processo de estruturação emocional diante dessas circunstâncias. Então, não queria deixar passar ressignificar o sentido de morte sem dar o funil da visão espírita sobre isso. Que a gente então reflita sobre isso. Obrigado.